Fala pessoal, tudo bom com vocês? Fazer um videozinho aqui direcionado para os nossos amigos, nossos alunos da Escola Barão de Piratininga. Muitos alunos vêm me pedindo ajuda, orientação sobre as atividades domiciliares e fazer um videozinho curto aqui para ver se eu consigo ajudá-los de alguma forma, tá bom? Antes eu queria deixar algumas palavrinhas aqui com vocês. Quando nós saímos de quarentena, né, para isolamento social, foi muito repentino, não falamos um até logo para os nossos, né, para os nossos alunos, para os nossos amigos, e pensando que seria coisa rápida, 1, 2 semanas, mês seguinte voltariam as aulas, porém, né, isso está se perdurando. Pensamos que seria para o mês seguinte, passou um, passou dois, e pelo andar da carruagem, aí eu acho que voltará essas aulas só em 2021 de forma presencial. Mas eu espero que assim que possível, né, independente de quando, eu espero que quando nós retornemos todo mundo, que nós encontremos os nossos alunos bem, né, com saúde, com a sua família intacta e cada vez melhor, tá bom? Pessoal, para falar a verdade, eu estou com bastante saudade, saudade da nossa escola, dos nossos alunos, do nosso convívio, né, de uma forma geral. É bem tedioso ficar em casa, estou aproveitando para ler bastante, estudando bastante, estou fazendo bastante cursinhos e tal, mas ficar enclausurado realmente não é fácil, não é para qualquer um, tá? Estou com muita saudade, estava com salas que eu estava bem animado, otimista pra caramba, é, meus nonos anos estava redondinho, tinha umas salas ali bem participativas, que eu estava animado e de repente acabamos nos afastando. Saudade dos bons alunos, saudade daquela turminha simpática, da resenha, da nossa conversa, convívio em geral. Olha, saudade até de mandar aluno para fora da sala, chamar pai para conversar. Nossa, que saudade. Pessoal, sobre nossa matéria, para nós iniciarmos uma conversa sobre ligações químicas, eu preciso que vocês saibam algumas definições, tá bom? Sobre matérias passadas, atividades que já estão postadas, já teve exercício, correção. Eu preciso que vocês saibam estrutura atômica, tá bom? E distribuição eletrônica, que é a distribuição dos elétrons nas suas camadinhas, tá bom? Nas suas eletrosferas. Aí nós conseguimos falar sobre ligações químicas legalzinho, fácil, vocês vão entender com certeza, tá bom? O primeiro exemplo que eu quero dar para vocês é sobre uma ligação química que acontece entre dois átomos diferentes, chamado cloreto de sódio. O cloreto de sódio é um exemplo muito bom para a gente falar sobre ligação química, porque todo mundo conhece, todo mundo já provou, moléculas simples e que inclusive você vai começar a usar é, essa molécula e com essa nomenclatura, cloreto de sódio, agora. Quer ver? Eu vou te mostrar o porquê você deve usar cloreto de sódio e não sal de cozinha. Pessoal, é o seguinte, quando seus pais os virem conectados no YouTube, certamente eles vão perguntar por que você não está estudando, e sim vendo vídeo no YouTube. Nesse momento, você tem duas opções. Primeira delas, e que eu recomendo, pega essa sua carinha de pau que Deus te deu, enche o peito e fala: estudei sobre ligação química do cloreto de sódio. Concordam comigo que cloreto de sódio é algo muito simples, mas quando você fala cloreto de sódio, parece algo muito complicado? Quando você terminar de falar cloreto de sódio, olha na cara de sua mãe e do seu pai que eles vão estar um pouquinho pensativos. Ele disse cloreto de sódio? Caramba, eu vou fazer uma cara aqui de que sei do que ele tá falando, sabe? Fiquei até com vergonha agora de ter duvidado dele, pensei que ele não tinha estudado. E esse garoto estudando cloreto de sódio. Segunda alternativa, ligação química de sal de cozinha. No exato momento em que você falar sal de cozinha, olhe para a cara dos seus pais. Instantaneamente ele já vai fazer uma careta. Estudar sobre sal de cozinha para quê? 2,50 pacote de 1 quilo de sal no mercado. Esse garoto aí perdendo tempo, concorda comigo? Entendeu por que você tem que usar a nomenclatura mais difícil? Pessoal, agora para a gente começar a matéria, vamos para o computador. Representação agora de um átomo que contém 18 prótons.
Então, se eu sei que ele tem 18 prótons, eu vou lá na minha tabelinha periódica, consulto e vejo que o elemento químico de número 18 é o argônio, que é considerado um gás nobre, tá bom? Por que é considerado um gás nobre, professor? Para eu explicar isso, nós temos que ver um pouquinho sobre teoria do octeto, beleza? Mas não se preocupa não, é facinho, vocês vão entender, vão pegar fácil. Vamos lá, pessoal, regrinha do octeto. Octeto vem da palavrinha octo, que significa 8. O que tem isso a ver? Vamos lá. Olha, para ficar fácil para entender, os átomos são como pequenas pecinhas de Lego, tá bom? Eles estão livres da natureza e eles têm a tendência de se ligar, tá bom? Ele pode se ligar com outra pecinha que é igual a ele, ou ele pode se ligar com alguma peça diferente, formando coisas diferentes, substâncias diferentes. Porém, existe na natureza alguns átomos de elementos químicos livres, sem ligações, sem se ligar a ninguém. Eles não têm essa tendência de se ligar a outros. Tá? Então, o que acontece? Os cientistas começaram a notar, né, quais as características desse átomo. Por que, que ele não se liga? Por que, que ele atua diferente dos demais? E uma das coisas que eles têm em comum é que em sua última camada, ou seja, naquela camada de valência que nós conversamos há pouco, eles possuem 8 elétrons. Eles estudaram, viram que na camada de valência possui 8 elétrons. Pegaram um outro átomo que se comportava da mesma forma, sozinho, não tinha tendência de se ligar com ninguém, também tinha 8 elétrons. Eles classificaram todos juntinhos ali, chamando de gases nobres. Sim, tem uma exceção, a gente fala depois sobre isso. Bora, vamos simplificar essa parada aí. Seguinte, então, regra do octeto é que todos os átomos eles tendem a fazer ligações buscando ter 8 elétrons na sua camada de valência. Todos não, a grande maioria deles busca ter 8 elétrons na sua camada de valência. Como explicar a regra do octeto de uma forma diferente? Hora daquele exemplo tosco, mas que você entende. Pessoal, como funciona essa regra do octeto? É mais ou menos como nossa sociedade aqui. Temos os gases nobres. Os nobres, vamos pegar como exemplo pessoal que gosta de futebol. Garotos, garotas que gostam de futebol. Vocês têm lá no futebol o pessoal que são os tidos como exemplos, né? Vamos colocá-los como os nobres. Cristiano Ronaldo, Messi, Lewandowski, Neymar, Mbappé, esses, digamos então, que são os nobres do futebol, tá bom? Você que não é um dos nobres, só os admira, queria jogar como eles, queria ter a habilidade que eles têm, quem não queria, né? Caramba, eu consigo escutar aqui de casa, aquele chato daquele aluno falando, mas eu nem gosto de futebol. Meu, se você não gosta de futebol, você gosta de qualquer outra coisa, de música, de filme, de qualquer coisa. Então não venha atrapalhar meu exemplo. Então você queria ser igual ao Cristiano Ronaldo, ter a habilidade que ele tem, jogar o futebol que o cara joga. Porém, você é só um perna de pau como eu. Aí você vai lá no futebol com os amigos e começa a reparar que mesmo no futebol de salão, de society, tem um monte de gente com camiseta do Cristiano Ronaldo, chuteirinha CR7. Por quê? Queria ser igual ao cara. Quem não quer? Todos queriam ser iguais ao nobre. Remetam isso na sociedade antiga, onde eles estavam estudando os modelos atômicos, os elementos químicos. Repara, os nobres, né, a alta sociedade, eles não se misturam com ninguém, eles não se ligam. E os demais? Quem não eram nobres eram plebeus. Plebeus é povão, é aglomeração. Então, os nobres, eles agem diferente, tá bom? Sempre com distinção, sozinhos, e não tem essa loucura, essa necessidade de se ligar com outros, de estar com outros. Já os plebeus, já quem não é nobre, eles têm uma necessidade de estar ligados, tá? Sempre acompanhados.
Se não estiver acompanhado, ele está instável, está procurando uma ligação. Isso é importante. Lembram que eu falei sobre aquela exceção? Então, os elementos químicos considerados gases nobres, eles têm 8 elétrons na camada de valência. Porém, existe uma exceção. É o elemento químico hélio. O hélio, ele é um gás nobre também, ele se comporta da mesma forma que nós já conversamos, porém, ele só tem 2 elétrons na camada de valência. Pessoal, é o seguinte, vamos analisar então o modelo atômico de um elemento químico chamado cloro, Cl, tá bom? Então, a primeira camada K, que é o nível 1, ele contém 2 elétrons. Na segunda camada, nível 2, camada L, ele contém 8 elétrons. Está completinho aqui também. E na camada M, ele contém 7 elétrons. Deixei até uma lacuna aqui, para vocês notarem que ele sempre busca ter 8 elétrons, teoria do octeto, não se esqueça. Olha, agora esse outro átomo de um outro elemento químico, só que agora chamado sódio, sigla Na. O sódio, ele também tem as 3 camadas. Camada K, que é o nível 1, a camada L, que é o nível 2, possui 8 elétrons aqui, e ele tem também a M, que só tem 1 elétron. Então, qual é a camada de valência desse átomo? Essa M é a última camada que recebeu o elétron, e ela recebeu apenas 1. Agora imagina, se eles buscam sempre ter 8 elétrons na última camada, esse cara aqui só tem 1. É mais fácil ele ganhar 7 para completar essa electrosfera, ou é mais fácil ele perder esse daqui para ele ficar com esses 8? Bom, se ele perder esse elétron, essa electrosfera aqui deixa de existir. Então é muito mais fácil ele perder 1 do que ganhar 7. Só um minutinho, deixa eu tirar essa carinha. Beleza. Olha lá, vamos ver como ficou então. Esse cara quer doar esse 1 elétron e esse precisa receber 1 elétron. O final é óbvio. Olha, após a ligação química, eles ficaram assim. Então agora eles são uma molécula. Pessoal, o que acabou de acontecer aqui é uma ligação química iônica. Significa que eles têm quantidades de prótons e elétrons diferentes. Agora eles podem ter mais prótons ou ter mais elétrons. Olha, vamos ver como que ficou aqui o sódio. O sódio, ele tinha 11 elétrons. Ele doou 1. Foi transferido, saiu dele. Então agora ele só tem 10. E os prótons? A quantidade de prótons não muda, não se altera, fica guardadinha aqui dentro do núcleo. Então ele continua tendo 11 prótons e 10 elétrons. Bom, então aqui o sódio ele ficou com 10 elétrons. Então, bora mudar isso aqui. Já o cloro, ele tinha 17 elétrons, mas ele recebeu mais um. Então agora ele foi para 18. Então agora eles são íons. Nesse caso aqui do sódio, vamos olhar somente para o sódio. 11 prótons e 10 elétrons. Ele tem mais carga positiva ou mais carga negativa? Mais carga positiva. Então ele tem um próton a mais. Então a gente vai representar isso com um sinalzinho de mais. Quantos prótons ele tem a mais? Um só. Então eu coloco um positivo a mais. O sinalzinho de mais significa próton, tá bom? Como é um só que ele tem a mais, então eu vou colocar só um sinalzinho de mais. Se fossem 2 prótons a mais, eu colocaria mais 2. Se fossem 3, eu colocaria mais 3. Tá ok? Como é um só, vou colocar um próton só. Olha aqui o cloro. Estou colocando um sinalzinho de menos. Por quê? Agora ele tem 17 prótons
e ele tem 18 elétrons. Lembra que elétron é carga negativa? Então ele tem uma carga negativa a mais do que positiva. Então ele é negativo. Se fossem 2 elétrons a mais, eu colocaria menos, que é o sinalzinho do elétron, 2. E aí, vai dizer que não achou fácil? Pessoal, sei que vocês estão falando que ligação iônica é muito fácil, que está entendido, mas para garantir, vamos lá. Vamos analisar o modelo atômico aqui do magnésio. O magnésio é o número 12 da tabela periódica. Ele tem 12 prótons, 12 elétrons quando estáveis, tá bom? Então, na sua camada de valência, fazendo a distribuição, a gente percebe que a camada é a M, ó, KLM, 2. Então, a camada de valência é M2. O que acontece? É mais fácil ele perder 2 elétrons, tá bom? Do que ganhar outros 6. Ele pode se juntar com o próprio cloro. O cloro que nós estudamos na ligação passada, com o cloreto de sódio. Bom, só para relembrar, está aqui o cloro, tá bom? Com 7 elétrons na camada de valência, precisando de mais um. Bom, então o que vai acontecer? A mesma coisa do caso passado. Ele precisa doar e esse precisa receber. Porém, agora tem uma coisinha aqui que é diferente. Ele precisa doar 2 e esse só consegue receber 1. Então, para o magnésio não ajuda muito, já que ele não vai ficar parecido com o nobre, não tendo seus 8 elétrons na camada de valência. Qual é a solução? E qual é a solução? Bom, é fácil. É só doar um elétron para esse átomo, cloro, e ele doa essa outra carga negativa para um outro átomo de cloro. Fica assim, ó. Então aqui esse elétron está sendo doado e esse elétron está sendo doado. São 2 átomos de cloro, um de magnésio. Agora eles vão se juntar e fazer uma ligação iônica, porque houve transferências de elétron. Vamos lá, mas como que fica essa fórmula química agora? Bom, Mg, Cl, 2. Mas e aí, como está o magnésio? O magnésio ele tinha 12 elétrons, mas agora ele perdeu 2. Perdeu 1, 2. Então agora ele tem 10. Os prótons continuam sendo 12. Então ele tem mais prótons do que elétrons. Quantos prótons ele tem a mais? Ele tem 2 prótons a mais. Ele tem 12 prótons e 10 elétrons. Então eu marco. Então é só eu marcar mais 2. E o cloro? Ele tem 17 prótons, isso não muda, está aqui no núcleo. Elétrons, ele tinha 17 e vai receber mais um. Então ele vai ficar com 18. Então ele tem um elétron a mais, uma carga negativa a mais. Então é só eu fazer um sinalzinho de menos aqui. Isso daqui está me mostrando que é uma ligação iônica, está me mostrando que o magnésio tem 2 prótons a mais do que elétrons, e está me mostrando que o cloro tem uma carga negativa, ou seja, um elétron a mais do que próton. Ah, e esse 2 aqui, para quem não lembra, está me mostrando que foram usados 2 átomos de cloro. Beleza? Fácil, né, galera? Espero que agora tenha facilitado e espero que vocês tenham entendido.